Olá, no ar mais um programa diagnóstico e hoje nós contamos com a participação do Dr. Daniel Alvarenga. Dr. Daniel é médico especialista em anatomopatologia, portanto ele é um médico patologista. E hoje nós falaremos acerca de um exame bastante realizado no Brasil e no mundo, que vem a ser o preventivo. Muito bem-vindo uma vez mais ao nosso programa, Dr. Daniel. Dr. Daniel, afinal, o preventivo é o exame que se faz a fim de se evitar ou a fim de se diagnosticar precocemente o câncer do colo do útero. Ele tem várias terminologias. Há quem o chame de preventivo tão somente, há quem o chame de colpo citológico e até mesmo Papa Nicolau. Afinal, por que tantas terminologias? E por que desse Papa Nicolau, hein? Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, podendo bater esse papo com você e com o telespectador. Bem, esse método foi criado por um grego, professor Jorge Papanicolaou. Inclusive a pronúncia é Papanicolaou, mas todo mundo fala Papanicolaou, que era o sobrenome dele, é um sobrenome grego. E esse exame ele tem como objetivo prevenir o câncer do colo e da vagina. Então virou exame de Papanicolaou, pelo nome do professor Jorge Papanicolaou, preventivo porque ele previne o câncer e previne o câncer do colo e da vagina, colpos vagina, colpos citológico, porque na verdade é um exame da vagina e do colo feito por uma citologia. Então nós temos essas três terminologias. Agora é interessante você dizer que a pronúncia correta não é Papanicolaou. Eu me recordei agora de um instrumentista grego chamado Vangelis, que a gente pronuncia Vangelis, quando na verdade o americano, por exemplo, pronuncia Vangelis. Eu me recordo de alguns anos remotos até, eu entrar numa loja de CD nos Estados Unidos, naquela época ainda se vendia muito CD, e solicitar um CD do Vangelis. A vendedora olhou para mim estranhamente, não existe esse cantor aqui, esse instrumentista aqui. Até que eu falei a palavra Vangelis, que é como o americano como o americano pronuncia a palavra Vangelis para nós brasileiros. Então é interessante, então não seria Papanicolaou. Esse grego, a pronúncia correta então seria? Papanicolaou. Sim. Mas até ele mesmo, é porque o meu pai, que é patologista, foi o professor Roberto Alvarenga de Belo Horizonte, foi professor na Federal, nas Ciências Médicas, foi presidente do CRM. E o papai trabalhou com o professor Papanicolaou. Sério? O pai teve contato direto com ele? Trabalhou com ele em Nova York em 1954. Que coisa, rapaz! O papai foi um dos 2 brasileiros que trabalhou com ele no hospital lá em Nova York, no Memorial. Em Nova York, e que trouxe o método para o Brasil. Interessante. Isso nos idos aí de... final dos anos 50 e no começo dos anos 60. Se você me permite, por incrível que pareça, hoje, a gente falar isso parece uma brincadeira. Mas quando o meu pai e os primeiros brasileiros que retornaram com essa novidade que era o exame preventivo, ninguém acreditava no exame preventivo. Tudo é bobagem, coisa de americano, esse é modismo. E logo se viu que não era modismo, que era coisa séria, e tão séria que ele revolucionou, porque a gente até pode falar sobre isso, a maneira de se fazer exames preventivos, não só do colo uterino, mas como praticamente de todos os órgãos. Porque ele também inovou na maneira de se entender o câncer. Antigamente, achava que não tinha câncer, o câncer surgia do nada. Então, a partir do exame preventivo, do corpo citológico, do Papanicolaou, que se notou que existe um gradiente, existe uma lesão, uma célula que vai se alterando, altera mais e que vira câncer. Então, o que nós chamamos até de lesões pré-cancerosas na medicina. Lesões que antecedem ao câncer. Isso, e antigamente as pessoas não tinham essa visão. Então, a partir do exame preventivo que surgiu isso tudo. Então, foi o embrião
de uma revolução, por assim dizer, no entendimento do que é o câncer. Aí veio o toque retal para próstata, talvez tenha vindo até a mamografia para o câncer de mama e assim por diante. Que coisa, hein, doutor? Mama de boca, né? De vários tecidos, se basearam muito no princípio do exame do Papa Nicolau. Ok. Agora, este exame, ele hoje deve ser feito de maneira rotineira, em especial no público feminino, obviamente. Nós estamos falando de câncer de colo de útero. A partir de qual idade? Bem, não existe uma idade certa. A partir de 15, 18, a gente acha que o correto é um pouco antes ou a partir do momento em que a mulher começa a ter uma relação sexual, né? Porque se ela não teve relação sexual, ela vai ter o ímen, então vai ser difícil a coleta do material. Não é impossível, mas vai dificultar. A partir do momento em que a mulher começa a ter relação sexual, ela deve fazer o exame preventivo. Por vários motivos. Pelo motivo óbvio, que nós estamos evitando uma doença terrível, que é o câncer, né? E por uma questão de saúde própria, até de higiene da paciente, né? E nós sabemos que o câncer, ele demora um tempo grande para se desenvolver. Então nós temos, como diz, Deus nos ajuda muito, Deus dá um tempo bacana para a gente pegar esse câncer no começo e de ter cura, né? Então, a gente fala que em torno de uns... hoje as mulheres estão tendo um início de vida sexual mais cedo, mais precoce. Então, a partir do momento que ela inicia a atividade sexual, ela já deve começar a fazer o exame preventivo. É óbvio que o senhor chamava bem a atenção para esse fato. As mulheres virgens, por exemplo, as freiras, por exemplo, teriam uma dificuldade maior em se fazer esse tipo de abordagem. Agora, mesmo essas mulheres devem ser submetidas ao exame, ainda que com um grau de dificuldade maior, né, doutor? Sim. Existem uma escovinha que não vai invadir e tal. Vai colher o material sem nenhum problema de perder, né, a virgindade do paciente. E uma outra coisa interessante, Einstein, de se abordar aqui no programa é o seguinte: o exame preventivo, o Papa Nicolau, ou cérvico, né, o corpo citológico, o objetivo dele, o primeiro objetivo dele é prevenção de câncer. Entretanto, existe a possibilidade de nós, patologistas, e nesse caso citopatologistas, darmos mais informações além do câncer. Por exemplo, a paciente tem uma candidíase, né? Então ela vai ter um prurido, ela vai ter uma coceira na vagina. Então, quando colhe o exame preventivo, eu posso também falar, olha, não tem câncer, mas a paciente tem candidíase. Posso dar o diagnóstico também de uma alteração da flora. Então, a paciente ela pode estar com uma flora vaginal alterada, desequilibrada, e isso pode causar um corrimento, pode causar um odor desagradável. Então, o exame preventivo, de novo, o objetivo dele, prevenção de câncer, mas ele também oferece outras informações, né? Então, uma candidíase, igual eu falei, uma flora alterada, um herpes. HPV até não, o papiloma vírus não? Sim. Aí sim, o HPV ele vai estar relacionado ao câncer do colo do útero. Mas ele também pode ser mostrado? Pode ser mostrado no exame. Uma coisa que eu sempre comento com os alunos, que nós não vemos o vírus, né? O vírus a gente não consegue ver a olho nu, mas nós vemos a alteração que o vírus causa, né? Então, o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, ele pode estar presente na célula do colo do útero, então ele vai causar uma alteração, e essas alterações são típicas de alteração do vírus HPV, que pode, não é que vai, ele pode levar ao câncer. Então, se essa paciente fez o exame preventivo
observou-se a presença de HPV, tem que ser tratado. Porque esse HPV pode evoluir para o câncer. Não é que vai dar o câncer. Mas acende a luz amarela. Acende a luz amarela. É preciso estar em alerta. É preciso estar em alerta. Algo tem que ser feito, não pode parar ali. Né? Alguns pacientes regridem, outros evoluem. Qual? Ninguém sabe. Então, tem que monitorar. Tem que tratar todos. Tem que monitorar, acompanhar e ver o desfecho dessa situação. Se vai regredir ou se vai progredir para uma doença mais séria. Muito bem, nós temos tido a grata satisfação de receber conosco hoje o Dr. Daniel Alvarenga, ele que é médico anatomopatologista, e temos conversado sobre o exame preventivo. Faremos agora um rápido intervalo e já já retornaremos ainda conversando com o Dr. Daniel. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa diagnóstico, hoje recebendo a visita, a presença do Dr. Daniel Alvarenga. Ele é médico especialista em anatomopatologia. Doutor, nós temos falado sobre o preventivo e a importância de se fazer esse exame rotineiramente nas mulheres que iniciaram a vida sexual. Doutor, existe um preparo para se fazer esse exame? Sim, existe um preparo. Existem algumas recomendações básicas de higiene, né? E de facilitar o entendimento do material que vai ser colhido. Então, por exemplo, não se deve colher, né, a paciente que está menstruada, né? Eu falo não se deve porque em algumas situações nós temos que sair da regra. Sim. Né? Nós temos um caso urgente, você vai colher. Deve-se evitar a ducha íntima, porque, por exemplo, a paciente está com prurido, está com uma coceira na vagina. Ela faz uma ducha íntima, ela tira, por exemplo, a cândida, e eu preciso de ver aquele micro-organismo. Então, paciente, não evitar a paciente que esteja menstruada. Não se deve fazer uma ducha íntima e deve evitar a relação sexual até 2 dias antes, porque pode causar algum tipo de trauma, algum tipo de lesão ou algum tipo de sangramento que pode dificultar ou a gente pode entender de uma maneira errada. Mulheres grávidas podem fazer? Podem e devem fazer. Sim. Logicamente, sob orientação do ginecologista ou do obstetra, mas devem fazer e fazem. Agora, o responsável, aquele que realiza o exame, é tão somente o médico ou enfermeiros capacitados também podem fazer? E onde são feitos normalmente esses exames? Ou seja, onde são coletados os materiais para se fazer o exame, doutor? Sim. Em relação aos profissionais, o profissional médico e o profissional enfermeiro, ambos com uma formação, um treinamento. E isso tem uma razão de ser, né? Porque eles devem saber aonde colher e como colher, né? Nós dissemos na primeira parte desse programa que o professor Jorge Papanicolau, meu pai conta essa história que uma das frases prediletas dele era dizer o seguinte: o exame preventivo morre numa coleta mal feita. Ou seja, eu tenho que saber aonde colher e como colher. Então eu gosto de dar um exemplo, como se um ovo cozido. Então vamos supor que a gema fosse a lesão e a clara é a parte normal. Se eu só pego a clara, eu não colhi a lesão. Então o profissional médico ou enfermeiro, ele tem que colher na região que tem a lesão. Porque eu examino o que eu vejo. Se me é enviado o material normal, eu vou dar o diagnóstico normal, apesar de ter lesão. Então não é porque é médico, não é porque é enfermeiro que tem só por causa disso, não. Ele tem que ser médico ou tem que ser enfermeiro, mas com um treinamento. Assim como quem vai olhar o exame citopatológico. É um profissional médico, patologista, com treinamento em citologia, citopatologista. Então não é qualquer médico que também pode olhar o exame. O índice de material que chega até o laboratório de vocês
colhido erradamente ou com coleta de material insuficiente é grande ou é uma quantidade desprezível? Felizmente, nós temos um percentual mínimo, menos de 1%, aqui em Valadares e na região Polo. Porque a turma aqui é muito boa, a turma que colhe exame, está sempre fazendo reciclagem de estudo, o pessoal que entra antes de colher, a gente dá um treinamento, inclusive esse ano já fui convidado, o secretário de saúde, doutor Rui, me solicitou e com o maior prazer eu vou fazer um treinamento para o pessoal que está entrando e para o pessoal que já está, fazer uma reciclagem. Então é mínimo. Acontece? Acontece. Nada é 100%. Né? Se você me permite, tirar uma outra dúvida. Muitas vezes o pessoal, doutor Daniel, então o exame preventivo ele é 100%. Não. Nenhum exame é 100%. Nenhum exame de paternidade é 100%. Né? Então, nós vamos colher no local certo, da maneira certa ou com o profissional certo. Então, nós temos uma chance de não ter um diagnóstico benigno. Vou dar um exemplo. Diagnóstico benigno, ele é 99%. Existe uma mínima 1% dele ser maligno e alguma coisa e não acusar. Infelizmente. Por isso, por isso que é importante fazer o exame preventivo todos os anos. Sim, porque se uma amostra, quer dizer, se houve algum erro ali normal, se caiu dentro desse 1% de erro que pode ser esperado, no próximo ano já se diagnostica o problema e se corrige essa falha. Sim. Agora, doutor, estamos diante então da lâmina, quer dizer, o material foi bem colhido. Ótimo. E ele chegou até o laboratório. Quais são então os cenários possíveis diante de uma lâmina de exame preventivo? Ou seja, quais as doenças que podem ser abarcadas, elencadas diante deste material e dessa lâmina que chega até o patologista? Ótimo. Eu vou tentar ser bem didático. Primeiro, material suficiente e insuficiente. Né? Então, primeiro diagnóstico. Se o material é insuficiente, descarta a lâmina, não serviu para nada. Material suficiente. Aí nós vamos dividir em basicamente 3 áreas. O material normal, uma área. O material pode ter algum tipo de inflamação, né? Essa inflamação pode ser uma flora alterada, pode ser uma cândida, né? Na flora pode ser uma gardnerella, tricomonas, que está causando às vezes um corrimento. É o segundo. E o terceiro grupo são as lesões pré-malignas e malignas. Pré-cancerosas e cancerosas. Pré-cancerosas e cancerosas. Hoje nós temos mais ou menos em torno de 60% a 70% normais, graças a Deus, né? Em torno de 20 a 30 inflamatórios, né? E em torno de 1 a 5% pré-cancerosas ou duvidosas, né? Porque também existe algumas situações que não podem passar de 3%, e lá no laboratório nós publicamos um trabalho no último Congresso Brasileiro de Patologia, nós temos menos de 1%, que eu estou na dúvida, isso é inflamação ou isso é um pré-câncer? Aí tem que repetir, tem que colher novamente o material? Trata a inflamação e repete o exame. Sim. Felizmente, a maioria é inflamação. Algumas realmente são pré-cânceres. O pré-câncer, como conduzi-lo? É pré-câncer. E agora, sim, como acompanhar esse paciente? Não é um câncer, sim, mas é uma lesão que pode se tornar um câncer no futuro. Ótimo. Essas lesões, nós também dividimos em 2 grupos. Nós falamos que nós temos lesões de baixo grau e lesões de alto grau. As lesões de baixo grau, elas têm uma chance de cura de praticamente 100%. Dificilmente vão se tornar dificilmente, mas tem que ser retiradas. Lógico. Né? E felizmente elas são a maioria. Sim. Então se eu pego todas as lesões pré-câncer, eu vou ter 80% baixo grau.
Então, muitas vezes até no próprio consultório, o médico retira, faz a biópsia, tira lá o pedacinho, manda para o patologista e nós vamos examinar. E nós temos as lesões de alto grau. Essas lesões de alto grau, a gente chama de NIC 2 e NIC 3, abaixo grau, NIC 1. O NIC 2 e NIC 3 nós juntamos em alto grau. Estas lesões, aí ela já tem que ter um tratamento um pouco mais avançado. Você vai fazer uma pequena cirurgia, mais ampliada, vai tirar toda a lesão, mas felizmente também a probabilidade de cura é muito grande. Fez a cirurgia, tirou o câncer. Basicamente, em tese. A não ser que ele já esteja invadindo, né? De novo, a importância do exame preventivo. Quando ele está invadindo, já deixa de ser NIC. Por esse termo NIC é neoplasia intracelular, intraepitelial. Intraepitelial, exatamente. Então, quer dizer, esse NIC significa isso. Ou intercervical, né? Intercervical, melhor dizendo. Quando ele se espalha, quer dizer, quando ele já está invadindo, ainda seria um NIC ou não? Aí nós já vamos chamar, isso aqui é o pré-câncer, como você muito bem disse. Quando ele já passa disso, ele já vira câncer. Já não é um NIC mais. Não é, aí já é um câncer, já está invadindo. Aí nós vamos ter que entrar com um oncologista, aí nós vamos ter que fazer um tratamento mais amplo, às vezes quimioterapia, radioterapia, quer dizer, aí já é um câncer, já dependendo do estadiamento agora, muito avançado ou pouco avançado, mas não é neoplasia, quer dizer, não é uma lesão mais, um câncer no estágio mais inicial. Não. Ele já está no estágio um pouco mais avançado. Pois é, não é um tratamento de ambulatório. Sim. É um tratamento que você vai ter que levar no hospital, fazer talvez até uma cirurgia, retirada de todo o útero, né? Sim. Einstein, fazer só para o telespectador ter uma ideia da importância do exame preventivo, além de salvar vidas, lógico, financeiramente, só para você ter uma ideia, uma paciente que trata de câncer, ela paga 8 mil exames preventivos. Que coisa! De 5 a 8 mil. Então, um trabalho recente da USP, mostrando isso. Quer dizer, uma paciente que tem o câncer estabelecido vai ser gasto com ela de 5 a 8 mil reais em relação ao que seria gasto com preventivo. Ela pagaria 5 a 8 mil preventivos. Desculpa, 5 mil reais não, 5 preventivo. Preventivo, então, não em moeda, mas salva vida e salva dinheiro público. Entendi, perfeitamente. Para a gente ter uma ideia, só para dar um exemplo, na Finlândia é o país onde existe a melhor cobertura de exame preventivo no mundo. Eu tive a oportunidade, quando eu estava em Portugal, fazendo um estágio, conheci o coordenador desse programa. Na Finlândia, a menina, quando faz 18 anos, recebe uma carta do governo. Parabéns, fez 18 anos e já marca consulta ginecológica. Se ela não aparece, ela recebe uma segunda carta. Se ela não aparece a segunda, a terceira vez a polícia vai na casa dela. Que coisa! Mas é por quê? Porque se essa paciente tiver câncer, ela está gastando muito dinheiro. Sim. 8 mil pessoas poderiam estar fazendo o exame. E esse dinheiro poderia reverter-se em 8 mil exames de preventivo. Então, as pessoas, as pacientes, quando fazem exame preventivo, elas estão fazendo bem para ela e estão fazendo para a comunidade. Perfeito. Doutor, para terminar, e a vacina? Nosso tempo está se esgotando. E sobre a vacina, o que o senhor teria a nos dizer de passagem? A vacina é o futuro do câncer do colo do útero. Vacina contra o HPV. Contra o HPV. Vírus. Não existe dúvida a esse respeito. Só que toda vacina ela tem que ser dada antes que a doença apareça, né? Nós estamos com a febre amarela. Você vai ter febre amarela para tomar vacina? Não, nós tomamos a vacina. Para prevenir. O corpo demora um tempo para produzir a nossa defesa para nos prevenir. Então, a vacina ela tem que ser dada nas meninas e nos meninos. Não é uma doença sexualmente transmissível? Então tem que ser nos dois grupos. E ela tem que ser numa idade menor. Porque quando a menina e o menino começarem a ter a vida sexual ativa, eles já vão estar prevenidos. Sim. Então essa vacina ela é preconizada em crianças que tenham entre 9 e 10 anos de idade. Porque a faixa etária de início de vida sexual só está ficando mais cedo. É verdade. É o futuro, então nós temos que investir nisso. Com certeza.
Muito bom. Doutor Daniel, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco novamente. Eu que agradeço. E foi um prazer também tê-lo conosco ao longo deste programa, por ter nos acompanhado. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.